Começa agora, sem enrolar, sem olhar para os lados esperando que o mundo te dê um empurrão. Porque a verdade, mesmo que doa, é essa: ninguém vai viver a sua vida por você. Ninguém vai atravessar seus medos, pagar suas contas, acordar cedo, no seu lugar ou resolver seus conflitos internos. Tá tudo nas suas mãos. E quando você entende isso, começa a parar de desperdiçar energia tentando agradar o mundo todo. Você é a sua única prioridade. Não é egoísmo, é consciência. É aquela sacada que separa quem vive por obrigação de quem vive com intenção. E se você tem se doado demais, tentando ser tudo para todo mundo, mas esquecendo de ser algo para si mesmo, talvez esteja na hora de virar o jogo. Agora, a filosofia estoica não chega com promessas mágicas, mas com verdades firmes como pedra. Ela te mostra o porquê e principalmente o como. Mas para funcionar você precisa se abrir para escutar com a alma, e não só com os ouvidos. Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que vamos conversar aqui não é conversa fiada. É direto, é prático, é transformador, e não adianta ouvir pela metade. A mudança acontece quando a ficha cai por inteiro. Então aproveita e já se inscreve no canal Estoicismo Racional. Ativa o sininho, porque cada vídeo aqui é como uma janela aberta para uma vida mais lúcida, mais firme e mais presente. Ser sua própria prioridade não tem nada a ver com se trancar num mundo egoísta, muito menos virar uma ilha. Tem a ver com assumir a rédea da própria mente, da própria paz e das próprias escolhas. Epicteto já dizia: se preocupe com o que está sob o seu controle. E isso, meu amigo, começa por você. Quando você se abandona tentando carregar o peso dos outros, está negando o seu próprio valor. Isso não é nobreza, é esquecimento de si. A liberdade verdadeira começa quando você para de viver com base no aplauso dos outros. Pensa um pouco. Quantas vezes você mudou o tom da sua voz, sua roupa, suas escolhas, só para ser aceito? Quantas vezes se encolheu para caber no espaço que o outro queria? Isso não é adaptação, é autossabotagem disfarçada. Você não veio ao mundo para virar figurante no palco alheio. Se a vida é um teatro, então que você seja o protagonista da sua história. A filosofia estoica ensina que se definir é um ato de resistência. Marco Aurélio escrevia todos os dias porque sabia: quem não se define é moldado pelo mundo. E o mundo, meu caro, nem sempre tem boas intenções. Pega papel e caneta e faz um exercício simples e profundo. Escreve aí 3 frases. O que é inegociável para mim? Quais valores eu mais respeito? Quem eu sou quando ninguém está olhando? Agora, lê em voz alta, sem vergonha. Lê como se estivesse fazendo um juramento para si mesmo. Porque é isso que é. Um compromisso com sua essência. Se você não sabe o que representa, qualquer influência te arrasta. E não é exagero. É o começo de muita gente perdida por aí. Viver sem saber quem é. Durante o dia, começa a observar. Quantas vezes você abre mão da sua vontade só para não desagradar? Quantas vezes você diz sim quando queria dizer não? Anota. Só esse hábito já traz clareza. Antes de decidir qualquer coisa, se pergunta: isso me representa ou é só para agradar? Porque viver em performance é cansativo. E viver com coerência, mesmo que seja em silêncio, atrai respeito. Isso é sabedoria. Isso é estoicismo. E se essa reflexão te deu um nó na garganta, respira. Porque as próximas partes vão mais fundo ainda. Chega de se vender barato. Quem sabe o próprio valor aprende a dizer não sem culpa. E olha, isso é uma das maiores provas de amor próprio que você pode dar a si mesmo. Porque dizer não é fechar portas, é abrir espaço para aquilo que realmente importa. Quantas vezes você disse sim só para manter a paz, mas por dentro ficou despedaçado? Pois é, a cada sim forçado, você diz não para sua paz, para sua saúde mental, para sua própria dignidade, e a conta disso sempre chega. O estoicismo ensina que liberdade começa com limites, limites claros, firmes, mas sem perder a gentileza. Epicteto cravou: quem não se governa será governado por outros. E o seu não é o primeiro passo desse governo interno. Então, bora praticar. Faz uma lista aí.
Em quais situações você mais cede? Com quem você tem dificuldade de se posicionar? Esse mapa mostra onde você ainda está perdendo território emocional. Não é para se culpar, é para se ver. Por quê? A mudança só acontece quando a verdade deixa de ser ignorada. E o autoconhecimento é como uma lanterna no escuro. Não resolve tudo, mas mostra onde você pisa. Você não precisa ser grosseiro para ser firme. Começa a usar frases simples, diretas e respeitosas, tipo, eu entendo, mas não posso agora. Ou isso não está alinhado com o que quero no momento. Essas frases são pequenos escudos de paz. A firmeza que vem da verdade é mais forte do que 1000 justificativas enroladas. E lembra sempre, toda vez que você diz não a algo que te fere ou te esgota, você está dizendo sim para você. Isso é autovalorização na prática. E se você não se valoriza, quem vai? Permita-se. Parece óbvio, mas muita gente ainda espera permissão externa para descansar, para se priorizar, para ficar em silêncio. Isso é prisão invisível. Você precisa dar a si mesmo esse sinal verde. Pode parar, pode respirar, pode recusar. Porque, se você não coloca limites, o mundo coloca demandas. E o mundo não tem dó. Ele cobra, exige, puxa e suga. E se você deixar, ele toma até o que você não tem. Por isso, bora falar de tempo. Sim, tempo. Porque seu tempo é seu templo. Essa é forte. Seu tempo é seu templo e ninguém entra de sapato sujo. Parece exagero? Não é. Você emprestaria sua casa para alguém entrar pisando, derrubando, gritando e ainda sair reclamando da mobília? Acho que não. Mas muita gente deixa isso acontecer com o próprio tempo. E depois se pergunta por que está sempre exausto, sem foco, sem energia. O estoicismo nos lembra que tempo é o bem mais precioso que temos. Dá para ganhar dinheiro de novo. Tempo, não. Sêneca escreveu, a vida é longa o bastante, se você souber usá-la. Forte, né? E o mais louco é que a maioria só percebe isso quando já perdeu tempo demais. Então, bora mudar isso agora. Crie um horário sagrado só seu. Pode ser meia horinha por dia. Sem celular, sem redes, sem demandas. Só você. Use para refletir, respirar, organizar a cabeça. Porque se você não ocupar esse espaço, o mundo ocupa. E quando o mundo ocupa, não sobra nada. Funciona assim. Quando alguém pedir algo, pare por um instante e aplique a regra dos 3 filtros estoicos. Pergunte a si mesmo. Isso é urgente? Isso é importante para mim? Isso pode ser delegado? Já o adiado. Se a resposta for não para 2 dessas perguntas, recuse. Mas recuse com leveza, com elegância. Porque a firmeza tranquila vale mais do que 1000 desculpas ansiosas. E pare de ser acessível o tempo todo. Porque estar disponível não é estar à disposição de todo mundo. Isso desgasta. E quem te respeita, respeita também seus horários. Ajuste suas notificações. Crie horários fixos para responder mensagens e evite a armadilha da urgência constante. E se alguém reclamar disso, melhor ainda. Isso mostra que a decisão foi necessária. Lembre-se, o seu tempo é onde sua vida acontece. Se você deixar qualquer um entrar, mexer e bagunçar, a responsabilidade não é deles, é sua. A chave está na sua mão. O mundo não tem acesso sem a sua permissão. E o mais importante, isso não é dureza, é sabedoria prática. É você, colocando ordem no próprio templo. Agora, vamos para uma parte mais profunda dessa jornada. O seu bem-estar emocional. Você já percebeu como a gente entrega isso nas mãos dos outros? Um elogio te levanta, uma crítica te derruba, um silêncio do outro já te faz criar 1000 histórias na cabeça. Isso cansa, isso aprisiona. E aqui vai uma verdade cortante. Enquanto sua paz depender dos outros, você vai ser refém do humor alheio. E ninguém merece viver com esse tipo de coleira invisível. Epicteto dizia com clareza, não é o que acontece que nos afeta, mas, sim, o julgamento que fazemos sobre o que acontece. O problema não é o fato em si, mas o significado que damos a ele. Então, identifica agora. Quem ainda tem poder demais sobre seu emocional? Quem consegue te tirar do eixo com uma palavra ou atitude? Anota isso.
Não é para excluir da sua vida, é para cortar os fios que te mantêm emocionalmente pendurado. A liberdade começa por dentro. Crie o hábito do intervalo estoico. Da próxima vez que algo te irritar, antes de reagir, respira e espera 10 segundos. Só isso. 10 segundos de pausa que podem evitar 10 dias de arrependimento. Nesse intervalo, se pergunta: isso é mesmo sobre mim? Ou é expectativa minha? É projeção? Tá fora do meu controle? Esse mini espaço entre o estímulo e a resposta é onde a sua força mora. E quando você exercita isso, vai ver. O mundo pode gritar lá fora que aqui dentro vai continuar silêncio. Quer fortalecer ainda mais isso? Comece seu dia com um pequeno ritual. Ao acordar, olhe no espelho e diga: eu sou responsável pelas minhas emoções. Eu escolho o que me afeta. Eu não entrego meu coração a mãos instáveis. Repete isso. Pode parecer bobo, mas não é. É como treinar a mente para lembrar quem manda aí dentro. E quando a sua mente se fortalece, as opiniões alheias viram só ruído distante. Agora segura firme, porque vamos entrar numa lição que pode mudar tudo. Reduzir. Isso mesmo, reduzir. Diminuir para crescer. A maioria das pessoas acredita que viver bem é acumular. Mais tarefas, mais metas, mais compromissos, mais gente, mais informações. Mas o que acontece? A mente trava, o corpo cansa, a alma se afoga. Marco Aurélio já dizia que a verdadeira riqueza está em desejar menos, não em possuir mais. E quando você internaliza isso, começa a limpar o excesso sem medo de perder. Porque perder o que pesa é, na verdade, ganhar leveza. Comece com uma faxina mental. Pega um papel e escreva: quais compromissos estão me esgotando? Quais pessoas só ocupam espaço sem trazer nada de bom? Quais hábitos me distraem de quem eu quero me tornar? Escreve tudo, sem filtro, sem enrolação. Depois escolhe ao menos um item de cada categoria para eliminar hoje. Isso mesmo, hoje. A ideia não é fazer uma revolução, mas dar um passo com coragem. E cada passo nessa direção limpa o caminho para sua mente andar mais leve. Adote a regra do menos, porém melhor. Toda vez que for adicionar algo à sua rotina, uma nova meta, um novo projeto, uma nova amizade, se pergunte: isso me releva ou me suga? Isso traz sentido ou só barulho? Se a resposta for fraca, corte, porque cada sim que você dá sem pensar é um espaço a menos para aquilo que realmente importa. E o que importa não grita. O essencial quase sempre sussurra. Tire 10 minutos por dia para fazer absolutamente nada. Nada mesmo. Sem celular, sem música, sem redes sociais, sem obrigação. Só você e o agora. Parece perda de tempo? É justamente o contrário. É nesses minutos de vazio que a mente respira, que a intuição se manifesta, que a alma reorganiza as gavetas. No começo pode parecer desconfortável, mas depois vira refúgio. Um silêncio que não assusta, acolhe. E esse tipo de silêncio tem um poder que o barulho do mundo nunca vai ter. Você não precisa de mais coisas. Precisa de mais clareza. E para isso precisa abrir espaço. Como uma taça. Se está cheia de impurezas, não dá para colocar vinho novo. A taça precisa estar limpa, vazia. Só assim recebe algo que realmente vale. O estoicismo mostra que o desapego não é perda, é liberdade. É um grito mudo dizendo: eu escolho o essencial. E o essencial não pesa. O essencial te eleva. Agora, bora descer do plano mental e cair no corpo. Porque não adianta a mente afiada num corpo largado. Os estoicos nunca desprezaram o corpo. Eles sabiam que ele é o veículo da ação, da virtude, da disciplina. Epicteto, mesmo com limitações físicas, ensinava: você não controla o corpo que tem, mas pode controlar como cuida dele. E isso muda tudo, porque cuidar do corpo é mais que estética. É respeito, é preparo para a vida real. Você não precisa ter o corpo perfeito, mas precisa de um corpo funcional. Um corpo que aguente os trancos da vida, que te sustente com energia e clareza. A mente pode ser genial, mas se o corpo estiver mole, fraco, sem fôlego, você não vai longe. Começa simples. Caminhe. Suba escadas. Mexa o corpo por pelo menos 15 minutos por dia.
Nem precisa de academia. A presença no corpo, o movimento consciente, já é um ato estoico de resistência. E mais, movimentar-se em silêncio é um tipo de meditação em ação. Um jeito de colocar a alma em sintonia com o corpo. E não para por aí. Preste atenção na forma como você se alimenta. Cada refeição é uma decisão: alimentar ou intoxicar. Comer por ansiedade ou por respeito ao próprio corpo. Pergunte-se antes de cada garfada: isso me fortalece ou me derruba? A resposta, se for sincera, ensina mais sobre autocontrole do que horas de leitura. Os estoicos pregavam moderação, não excesso. E moderação não é prisão, é equilíbrio. Um equilíbrio que começa no prato, passa pela mente e chega no espírito. Outro ponto essencial: o sono. Dormir bem não é luxo, é estratégia de quem quer ser útil no mundo. Quem dorme mal, pensa mal, age mal, sente mal. A mente estoica precisa de descanso. E o descanso começa com um compromisso inegociável com a própria noite. Estabeleça um horário fixo para dormir. Proteja esse horário como se fosse uma reunião com um imperador. Porque, de certa forma, é um imperador interno que precisa estar inteiro para governar o próprio dia. Não é sobre aparência, é sobre funcionalidade. É sobre ter um corpo limpo, estável, forte o suficiente para carregar sua mente pelos desafios da vida. Porque sem corpo a virtude não se move. A coragem não se manifesta, a razão não caminha. É um só pacote. Cuidar do corpo é parte do estoicismo vivido, não só estudado. E isso te prepara para o próximo passo dessa jornada: a solidão. Um dos maiores medos do ser humano, mas também uma das maiores fontes de clareza. A maioria das pessoas foge da solidão como se fosse um monstro. Se cercam de ruídos, se distraem o tempo todo, não por gosto, mas por medo. Medo do silêncio, medo do que vão encontrar dentro de si mesmas. Mas a verdade é que quem foge da própria companhia nunca vai se encontrar de verdade. Os estoicos, ao contrário, buscavam momentos de solitude, não como castigo, mas como cura, um espaço onde o barulho externo se cala e a alma, finalmente, pode falar. Sêneca dizia: quem está em paz consigo mesmo vive bem mesmo quando está só. Isso não é frase bonita, é manual de sobrevivência. Então experimente. Tire um tempo só seu. 10 minutos, sem música, sem celular, sem ninguém. Apenas você. Respire. Ouça seus pensamentos sem julgar. O desconforto inicial é só a porta rangendo. Quando ela abre, a liberdade entra. Escreva uma carta para si mesmo. Sem filtro, sem pressa. Fale com você como falaria com alguém que ama. Coloque no papel o que sente, o que pensa, o que vive. Essa prática simples cria uma ponte entre quem você é e quem você tem fingido ser. E quando essa ponte é cruzada com verdade, muita coisa muda. Você começa a se enxergar com mais gentileza e menos cobrança. E isso, por incrível que pareça, te fortalece, porque quanto mais você se entende, menos você depende da validação dos outros. Crie um momento de criação solitária. Faça algo sozinho que alimente sua alma. Pintar, ler, caminhar, rezar, cozinhar, organizar sua mente. Não como obrigação, mas como conexão. Isso vira um templo silencioso onde sua essência respira. E quanto mais você se fortalece na solidão, menos você mendiga companhia. É como construir uma casa sólida antes de receber visitas. Você pode até abrir a porta, mas não precisa mais implorar para ninguém ficar. Isso é liberdade emocional na prática. A verdadeira liberdade nasce quando o silêncio deixa de ser incômodo e passa a ser aconchego. Quando estar só não é mais sinônimo de vazio, mas de presença completa. E aí, o que antes doía, agora ensina. O que antes assustava, agora acolhe. Porque quem aprende a ficar bem sozinho nunca mais aceita migalhas de afeto ou companhia tóxica só para não se sentir só. O estoicismo, mais uma vez, entra como farol. Ele ilumina o caminho para essa independência serena. E se você chegou até aqui, parabéns. Isso já mostra um tipo raro de força. Porque no mundo de hoje, onde tudo é rápido, raso e corrido, parar para refletir, escutar e crescer
é um ato de coragem, um ato de presença. E o primeiro passo para uma transformação real é esse: colocar você como prioridade. Não como centro do mundo, mas como base. Quem cuida da base sustenta qualquer estrutura. E você é essa base. Nunca se esqueça disso. Então, antes de sair daqui, deixa seu comentário. Me diz qual dessas lições mais tocou sua alma. Qual delas você vai aplicar primeiro no seu dia a dia? Se não souber o que dizer, escreve só: sou grato. Porque essa pequena frase carrega uma energia que se espalha, que fortalece, que se conecta com todos os que também estão nessa jornada. Aqui no canal Estoicismo Racional, cada palavra, cada reflexão, cada silêncio compartilhado é um passo para uma vida mais lúcida e mais firme. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E para continuar aprofundando ainda mais, vou deixar aqui na tela 2 vídeos com mais sabedoria estoica prática. Assiste depois com calma, com presença. Eles foram feitos para completar o que você aprendeu aqui. A gente se vê no próximo. Fique firme, fique presente e nunca se esqueça: quem cuida de si, muda tudo ao redor. Vamos dar mais um passo nessa caminhada. Agora que você entendeu a importância de se colocar em primeiro lugar, é hora de aprofundar o compromisso com esse novo jeito de viver. E isso começa com uma decisão silenciosa, mas poderosa: parar de pedir permissão para existir. Muita gente vive esperando a aprovação dos outros para tomar decisões que só dizem respeito a si mesmo. Isso é como estar com a chave da própria casa, mas esperando alguém de fora dizer se você pode entrar. Não dá. Quem vive de permissão externa vive acorrentado. Chegou a hora de quebrar esse cadeado. Você não precisa da opinião de todo mundo para seguir o que já faz sentido para você. O mundo sempre vai ter algo a dizer, que você é demais, que é de menos, que deveria ser diferente. Mas enquanto você seguir esse eco, vai continuar se afastando da sua essência. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade está em viver alinhado com a razão interna, e não com as vozes externas. E essa razão, essa centelha de lucidez, só se ouve no silêncio da própria consciência. Sabe aquele medo de decepcionar os outros? Ele é um dos maiores ladrões da sua autenticidade. Quantas vezes você deixou de fazer algo importante para não ser mal interpretado? Quantas ideias você engoliu, quantos sonhos você abandonou, só para manter a imagem de bonzinho? Isso é como pintar o próprio retrato com as cores que os outros escolhem. No fim, você olha para o quadro e nem se reconhece mais, mas existe saída. Existe cura. E começa com um simples gesto: dizer para si mesmo basta. Basta de se moldar ao formato alheio. Basta de tentar caber onde não faz sentido. Basta de viver com medo de desagradar. Porque viver com verdade é o maior presente que você pode se dar. E quando você começa a se expressar com autenticidade, pode até perder algumas pessoas, mas ganha algo infinitamente maior: a paz de ser quem é. E quem vive em paz consigo já venceu muita coisa que nem todo mundo consegue ver. Agora olha para sua rotina. Em que momentos você se sente sufocado? Quais atitudes você toma que vão contra o que acredita? Perceba onde você está se traindo em silêncio. E aí, com calma, vá ajustando, um passo de cada vez. Um não por dia. Um limite aqui, uma escolha firme ali. Isso é construir uma vida com fundamento. Não é sobre mudar tudo de uma vez. É sobre alinhar o que você vive com o que você sente lá dentro. E enquanto você faz isso, lembre-se de uma coisa: não há pressa. Há constância. A natureza não tem pressa, mas tudo nela acontece. O estoicismo valoriza o passo firme, a escolha consciente, a decisão que vem da razão e não do impulso. Então, vá no seu ritmo. Mas vá, porque cada passo com lucidez é um tijolo a mais na construção da sua liberdade. Tem gente que vai achar estranho esse seu novo jeito de viver. Vão dizer que você está distante, que mudou, que ficou egoísta. Mas o que eles não veem é que pela primeira vez você está se ouvindo. Está escolhendo com mais consciência. Está colocando limites com clareza. Está dizendo sim
só quando realmente quer. E isso incomoda quem se acostumou com sua versão permissiva. Faz parte. Toda transformação verdadeira assusta primeiro, depois inspira. E se tem alguém reclamando da sua evolução, talvez essa pessoa tenha se beneficiado da sua confusão. Ser prioridade de si mesmo é um caminho de volta. Volta para dentro. Volta para a essência. Volta para aquilo que é real e sólido. E nessa caminhada, você vai perder algumas conexões. Mas acredite, só fica quem te ama de verdade. O resto era barulho disfarçado de afeto. O estoicismo ensina que a qualidade das relações importa mais que a quantidade e que manter vínculos por obrigação é um veneno lento. Então, se for para manter alguém por perto, que seja leve, que seja mútuo, que não te custe a alma. Aos poucos você vai percebendo que estar bem consigo mesmo não tem preço e que paz interior não é silêncio externo, é aceitação interna. Aceitar suas escolhas, suas falhas, seu ritmo, sem auto-julgamento cruel, sem cobrança exagerada, apenas com presença, porque quando você está inteiro onde está, já não precisa provar nada para ninguém. É como aquela árvore firme no meio da tempestade. Ela pode até balançar, mas não cai, porque tem raízes profundas. E olha que curioso, quanto mais você se alinha por dentro, mais as coisas por fora se organizam. As oportunidades certas aparecem. As pessoas certas se aproximam. As ideias fluem com mais clareza. Não é mágica. É consequência de estar inteiro. E quando você está inteiro, você não se perde nas distrações. Não se dissolve nos conflitos. Não se entrega ao caos alheio. Você observa, respira, escolhe e segue em frente. Se hoje ainda está difícil, tudo bem. Ninguém desperta de um dia para o outro. A gente acorda aos poucos. Um incômodo aqui, uma dúvida ali, um vídeo como esse que cutuca a consciência. O importante é não ignorar mais os sinais, porque o desconforto também é um professor. Ele te empurra para a mudança. Ele te lembra que algo precisa ser diferente. E você, que chegou até aqui, já deu um passo enorme. Só de estar lendo isso com atenção, já está cultivando algo novo. Agora respira fundo. Sente esse momento. Olha tudo que você já absorveu até aqui. Isso não é pouco. Isso é construção. E construção de dentro para fora. Isso é você, aos poucos, tomando posse da própria vida. E quando você faz isso, o mundo começa a reagir diferente. Porque o mundo trata diferente quem se trata com respeito. E é isso que você está fazendo, começando a se respeitar de verdade. É comum que no começo dessa mudança venha um certo vazio. Afinal, você tirou o que ocupava espaço, mas ainda não preencheu com o que realmente importa. E tudo bem, esse espaço vazio é fértil. É o terreno limpo onde você vai plantar suas novas escolhas. Não se apresse para encher isso com qualquer coisa. Deixa o silêncio te mostrar o que merece ficar. O estoicismo fala sobre isso com muita clareza. Primeiro vem a limpeza interna, depois a reconstrução sólida. E essa reconstrução começa quando você aprende a ficar bem, mesmo sem garantias externas. A vida não é sobre controlar tudo, mas sobre agir bem mesmo quando tudo parece fora de controle. Isso é viver com razão. É usar a mente como guia, e não o medo, porque o medo paralisa. A razão direciona. E quando você começa a agir baseado no que é certo, não no que é confortável, sua confiança cresce. Você não se sente mais à mercê do acaso. Você se torna parte ativa da sua própria história. E isso muda tudo. Porque quando você assume esse papel, as desculpas perdem força. Não espere estar 100% pronto para começar. Comece agora, com o que você tem, de onde você está. A mente sempre vai tentar te convencer a adiar. Vai dizer que falta algo, que não é o momento certo, que é melhor esperar um sinal. Mas a verdade é que o melhor sinal é esse incômodo que você sente aí dentro. Esse chamado sutil que diz, chega de se abandonar. E esse chamado é sagrado. Ouça ele com respeito. Ele é o seu eu real pedindo passagem. Sabe aquele velho hábito de se comparar com os outros? Larga isso. Cada um está num tempo, num caminho, com suas próprias dores e aprendizados. Comparação
É como olhar o jardim do vizinho sem saber que tipo de tempestade ele enfrentou. E além disso, a grama só parece mais verde porque você esqueceu de regar a sua. Então, ao invés de se perder olhando para fora, volte para si. Cuide do seu jardim interno. E quando ele florescer, você vai ver. Não precisava competir com ninguém. Comece a celebrar suas pequenas vitórias. Acordou mais cedo? Parabéns. Disse não quando queria dizer sim? Vitória. Tirou um tempo para você? Já é um passo enorme. Não subestime esses movimentos pequenos. São eles que constroem a fortaleza interna. E cada um deles é um ato de presença, de consciência, de amor próprio. O estoicismo ensina isso. A excelência não está no ato grandioso, mas no hábito diário de escolher bem, de agir com sabedoria mesmo nas mínimas decisões. E se algum dia você escorregar, e vai acontecer, não se torture. Levanta, aprende, segue. A mente estoica não exige perfeição, ela busca progresso. E progresso é isso: cair menos, levantar mais rápido, entender melhor. A caminhada não precisa ser reta, mas precisa ser honesta. E se for honesta, já é sagrada. Você está nesse caminho agora. E só isso já é algo para se orgulhar. Se você chegou até aqui, leve isso como um sinal claro de que algo dentro de você quer mais. Mais sentido, mais paz, mais clareza. E não se trata de virar outra pessoa, mas de se tornar quem você sempre foi, por trás das máscaras das pressas, das exigências externas. A filosofia do estoicismo racional é esse lembrete constante de que tudo começa dentro, que o mundo muda quando a gente muda o jeito de olhar para ele, e que viver bem é viver com presença, com firmeza e com verdade. Agora que você entendeu o valor de se colocar em primeiro lugar, defina isso como estilo de vida, não como fase, não como modinha, mas como postura diária. Escolha acordar todos os dias lembrando que a sua paz vale mais que o conforto dos outros, que o seu silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer explicação, e que, ao fim do dia, o que conta não é quantas curtidas você recebeu, mas quanta coerência você sustentou. Isso é força, isso é filosofia viva, isso é você se escolhendo todos os dias. Lembre-se, ninguém vai te dar o que você se nega. Se você não se dá respeito, o mundo não te respeita. Se você não se dá tempo, o mundo rouba o seu. Se você não se dá descanso, o corpo cobra. Se você não se dá paz, a mente grita. A vida está sempre te mostrando onde você ainda se abandona. Presta atenção nos sinais. O corpo fala, a mente alerta, o coração avisa. Só que às vezes a gente se cala tanto por fora que esquece como escutar por dentro. Por isso, retome sua escuta interna. Volte a se perceber. Volte a perguntar: isso me faz bem? Isso é verdade para mim? Isso é necessário ou só barulho? Essas perguntas são como bússolas quando o caminho estiver nublado, e a resposta, quase sempre, já está aí dentro. Só precisa de silêncio, de coragem e de presença para ser ouvida. E quando você começa a viver com base nessas respostas, tudo muda. Porque você deixa de viver por impulso e passa a viver por intenção. E aqui vai um convite. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Alguém que também está precisando se lembrar de si, se resgatar, se fortalecer. Porque sabedoria, boa é sabedoria espalhada. E quando a gente cresce junto, o mundo fica menos duro, menos caótico, menos vazio. Somos pontes uns para os outros. Mas para ser ponte firme, você precisa estar inteiro. E para estar inteiro, você precisa se priorizar. É isso que a gente fez aqui. E é isso que você pode continuar fazendo todos os dias. Curtiu? Então se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que precisa disso agora. E se quiser seguir nessa caminhada com mais profundidade, torne-se membro do Estoicismo Racional. Lá dentro você vai encontrar mais reflexões, mais apoio, mais ferramentas para continuar crescendo por dentro. Porque no fim das contas, e no começo também, tudo muda quando você muda. E você já começou.